paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deus seja louvado por esta boa oportunidade que nos concede para nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos com o ponto de partida, Números capítulo 12 e o verso 7, que diz assim: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Vamos falar da fidelidade. Da outra oportunidade nós falamos da sinceridade. A sinceridade com verdade. A sinceridade com temor. Vamos falar hoje da fidelidade, a atitude de ser fiel. A fidelidade é a irmã gêmea da sinceridade. Andam juntas, elas não se separam. Precisa estar juntas para que haja um progresso, uma continuidade da vida de um crente fiel. Observa que nós somos igreja. O que é uma igreja no termo espiritual? A igreja, no termo espiritual, é um grupo de pessoas reunidas, batalhando, lutando para ir morar no céu. E no termo material, o que é uma igreja? Uma igreja, no termo material, é um grupo de pessoas imperfeitas, com defeitos, lutando para ir morar no céu. Então, este culto hoje aqui, o culto da terça-feira, talvez você não vai dar nem para dar glória a Deus, mas é o culto que nós colocamos a linha, para ver se está bem na linha. A nossa vida é tal qual uma construção, precisa estar na linha bem certinho, no prumo. Você pode observar crente fora do prumo, é um desastre. Então, nesse culto, nós colocamos o prumo e o nível, para estar bem direitinho, para nós irmos melhorando. Nós estamos aqui nesta vida, nesse contexto de igreja, para nós irmos melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Cada dia sempre tem algo que melhorar. Então, a nossa vida aqui é melhoramento. Nós aceitamos a Jesus Cristo e nós fomos justificados, correto? Quando Jesus entrou, Ele nos justificou, limpou-nos de todos os erros e pecados, e agora, justificados, nós partimos para o segundo passo da igreja, que é a santificação. Estamos sendo santificados. A santificação é um processo gradual na nossa vida. Todos os dias nós temos que ir santificando, até chegar à medida da estatura de varão perfeito, e aí Jesus vem e leva. Sabe por que de vez em quando a gente é um crente fiel, o irmão é um crente fiel, temente, de repente Jesus vem e levou ele porque chegou na hora. A hora que eu ou você chegar ao ponto de ser crente fiel, Jesus vem e tira você ou eu daqui, não pode mais ficar. O fiel, 100% santo, ele vem e tira. É como um fruto maduro. Tem fruto maduro, e ele vem, o dono da serra vem e colhe o fruto que está maduro. Correto? Daí a necessidade de nós estarmos santificando. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, os que estiverem vivos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós encontraremos. E a igreja vai entrar, a igreja que passou pela justificação e que agora está vivendo na santificação, lá vai entrar para a glorificação. A igreja será glorificada juntinho de Jesus. Vê como é glorioso ser crente? Daí a necessidade de nós estarmos
sempre meditando na palavra de Deus. E falando da fidelidade, nós encontramos aqui a fidelidade. O que é a fidelidade? O que é um fiel? O fiel é o que guarda a fidelidade. O fiel é o que cumpre os seus contratos e promessas. O fiel é constante. O fiel é perseverante. O fiel é amigo. O fiel é exato. O fiel é conforme. O fiel é idêntico. O fiel é sincero. O fiel é devotado. O fiel é leal. O fiel é confiável. O fiel é bom e firme. São essas as virtudes que nós precisamos ter para sermos fiéis, para andarmos com fidelidade. Precisamos ter. Daí a razão de nós estarmos olhando para o espelho e ver onde é que estamos falhando, onde é que estamos errando, para nós irmos melhorando. Nós vemos aqui o Senhor Deus, ele reclamou aqui com duas pessoas nesse contexto aqui, que eles estavam falando de Moisés. Olha aqui para o primeiro versículo do capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cusita, uma mulher de uma região, de um lugar diferente, e que essa mulher era uma negrinha. E eles estavam falando de Moisés. E eles continuando dizendo de Moisés, e eles falando, por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só fala com Moisés? E aqui no final da segunda parte do versículo 8, Deus reclama dizendo assim, olha, vocês não tiveram temor, né? Vocês não tiveram temor de falar contra Moisés. Vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés. Aí Deus olha para eles, tem algum profeta aí? Tem algum profeta aí? Vê se acha algum profeta aí. Tem profeta de Deus aí? Aí Deus fala, porque se vocês tiverem um profeta, eu vou falar com ele em visões. Eu vou manifestar com eles em sonho. Mas com o meu servo Moisés não. Esse eu falo boca a boca com ele. Eu chego os meus olhos juntinho, olho no olho, e falo com ele. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Olha a vantagem do crente ser fiel. Com o crente fiel, Deus tem um trato diferente. Deuteronômio, vamos para Deuteronômio capítulo 7. É bom ser fiel, irmão. Pensa nisso. Vamos pensar que é bom sermos fiéis. O Daniel capítulo 7 e o verso 9, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor Deus é Deus, o Deus fiel, Deuteronômio 7, o verso 9, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, aos que o guardam, os seus mandamentos. A palavra 1000 é incontável. Se esse crente é fiel e ele gerar filhos fiéis, eu estou com esses filhos fiéis. E se esses filhos gerarem outros filhos, as gerações, se enquanto tiver gente fiel, eu vou ser com essa gente fiel. Deus está dizendo aqui que eu tenho um trato com fiéis. É diferente. Vamos lá para o Êxodo capítulo 20. Olha com quem não é fiel. O que acontece? Êxodo capítulo 20. Olha, é perigoso a gente ler o texto
e não examinar o contexto. O que é o texto, irmão Davi? O versículo 5. O versículo 5, a parte B do versículo é o texto, que diz: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É o texto. Se eu aplicar esse texto para cima da igreja, eu estou cometendo um erro gravíssimo. Por que erro gravíssimo? Porque eu não observei o contexto. Agora observa, acompanha comigo o contexto. Começa pelo versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Olha, não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, Senhor, sou teu Deus, sou Deus zeloso, e que eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Metido na idolatria, que a idolatria é igual a feitiçaria, é tudo coisa do demônio, e fica ponhando Deus como se fosse Deus. O meu bisavô, o avô do meu pai, era um homem ímpio, era um homem muito mau, um baiano muito difícil, muito pecador, e só tinha maldade sobre ele, e aquela maldade ia pegar em nós, gerações procedentes. Mas o meu avô, o senhor João Matias, ele um dia ouviu falar de Jesus e ele levantou as mãos e aceitou a Jesus como Salvador, mudou, quebrou toda a maldição. E aí os filhos foram aceitando a Jesus como Salvador, e daí, desse João Matias, tem muitos pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, estão espalhados pregando o evangelho, uma multidão de crentes. Quebrou a maldição para quem entrega a sua vida a Jesus. É diferente das doenças. Doença, meu filho, você nasceu, vai ficar doente mesmo. Tem gente que fica doente já quando está gerando, já tem problema, porque começou a ser gerado. Um dia o pecado entrou na humanidade por um homem chamado Adão, e todos pecaram. E até Jesus, a Bíblia diz que ele enfermou, até Jesus ficou tão... Doença não é maldição de Deus, doença é consequência da nossa vida, porque estamos vivendo, mas a Bíblia nos garante que nós podemos ser curados aqui ainda hoje. E se nós não formos curados hoje, Jesus vai vir buscar a sua igreja, e os defeitos vão ficar aqui. Este corpo será um novo corpo. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então nós vamos dizer: tragada foi a morte na vitória, e a vitória é nossa, e lá não vai ter mais nenhuma enfermidade. Daí a razão de nós permanecermos na fé. Precisamos continuar na nossa fé viva, firme e ativa, servindo a Deus com o coração, com a alma. Está doente, mas dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro de um irmãozinho aqui que de vez em quando a gente ia levar a Santa Ceia para ele, e um dia eu e o pastor Jonas e eu fomos levar a Santa Ceia para o irmão, e aí o pastor Jonas perguntou assim: e aí, irmão, como é que vai? Sabe o que ele respondeu? Estou aqui, irmão, muito bem, o doentinho de Jesus. É doentinho, mas é de Jesus, então tá, vamos em frente. Estou aqui, pastor, o doentinho de Jesus. Sabe o que aconteceu com o doentinho de Jesus? Jesus veio e levou ele para lá, está descansando. Então, mas para isso, precisamos permanecer com a nossa fé em Deus. O livro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Quer ser fiel, não quer? Então segura aí. Salmos 19, o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui nós vemos, quando olhamos para este versículo aqui, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Nós vemos aqui uma verdadeira comunhão, a lei do Senhor, a alma e a sabedoria e a simplicidade. Tudo vivendo junto, é como se os crentes vivessem todos juntos. Lembra como é que diz o Salmo 133? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, sempre, sempre, sempre. Sabe, é uma coisa, eu jurei te amar você. Correto? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, eu jurei que eu ia amar você. E eu não posso quebrar essa jura de amor. Eu tenho que te amar sempre. O bicho não pode crescer. O bicho é perigoso, o bicho crescer no meio da igreja, no meio dos crentes. O que é o bicho? O bicho é da raiva, do ódio, da contenda, do falar mal. O bicho dos usos mundanos, o bicho do mundanismo está crescendo e não pode crescer. Tem que ser combatido, extinguido, tem que ser expulso da vida do povo de Deus. Tem que ver sempre em amor. Não é esse amor fingido, sabe? Conta-se que um casal de namorados, cuidado para o bicho não crescer. E um casal de namorado, eles no rela, e aí ele pisou no pé dela. Ficou vermelho o pé dela onde ele pisou. Ai, amor, desculpa, amor. O que é isso, amor? Que é isso, amor? Um pernilonguinho de nada pisou no meu pé? Olha aí o tamanho, pernilonguinho de nada. Pisou no meu pé. Não foi nada. 9 meses, 10 meses, 1 ano, sei lá, casaram, e depois de casado as coisas mudam. Não pode deixar o bicho crescer, presta atenção. E aí, no passar para lá e para cá, ele pisou no pé dela de novo. Também esse pé de elefante, olha o tamanho que ficou o pernilongo. Também esse pé de elefante pisando aí, meu Deus, o que é isso? Por que não continua com o mesmo tamaninho? Não é nada. Correto? Agora, a Bíblia, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós prometemos ser fiel. Você promete ser fiel, promete ser fiel. Na doença, na dor, tá, não prometeu. E aí agora, por quê? E aqui nós vemos a lei do Senhor é perfeita. Não pode haver imperfeição. Quando está namorando, é meu gatinho, minha gatinha, não é isso? Meu gatinho, minha gatinha. Aí depois que casa, seu cavalo, por que cresceu tanto assim? Você está vendo como que é as coisas? É meu gatinho, minha gatinha. Depois que é seu cavalo ou sua vá. Não pode. Oh, o que é isso? Não pode não. Por que não continua o meu gatinho, minha gatinha? E aí passa 40 anos, 50 anos, pela fé em Deus. Não pode ser empurrado com a barriga. E se olharmos para a lei do Senhor, diz aqui, ó, a lei do Senhor, ela é perfeita. Não há imperfeição, não. Todo tempo tem que olhar para o rosto do outro. Eu te amo de verdade. Não é fingimento, não. Eu te amo de verdade. A lei do Senhor nos controla. A lei do Senhor nos refrigera. A lei do Senhor nos guia. O resultado do amor de Jesus com a igreja é porque a lei do Senhor está no comando. A igreja, sob a lei de Deus, está no comando, e quem comanda ela é Jesus. Se há alguma coisa que precisa melhorar, a igreja pode ser comparada como uma oficina. E quem está quebrado vem para a oficina. E o mecânico chamado Espírito Santo vai consertando. E a arma é a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Vivamos a palavra de Deus. Comamos da palavra de Deus. Andemos na palavra de Deus. Vivamos o nosso cotidiano da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que diz isso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E aí nós vamos vivendo na lei do Senhor. Provérbios capítulo 20. É bom escutar esse barulho da sua Bíblia aí, porque daí você tá curioso.
Nós vamos falar daqui a pouco, estamos parando. O irmão Davi não sabe falar muito, ainda bem. Capítulo 20, o versículo 6. Provérbios 20, o versículo 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? Não é isso? Aí no mundo, no meio da igreja, quase não acontece isso. Eu faço, eu tenho, eu sou um camarada, eu tenho, eu tenho poder, porque eu faço isso e faço aquilo. Mas realmente não é fiel. E os olhos de Deus estão olhando para a igreja e procurando homens fiéis. Irmãos, nós precisamos apelar para a palavra de Deus. Daniel, capítulo... Vamos para o livro de Daniel. Loguinho depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6 e o verso 4. Daniel 6 e 4. E então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel. Olha aí. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e crime. É como se os olhos de Deus estivessem agora olhando para nós e procurando se tem crente fiel, se tem mulheres fiéis, se tem homens fiéis, se tem obreiros fiéis. Naquela época, era como se eles viessem e pegassem do irmão Davi o SIC e o RG do irmão Davi e saísse por aí pelos cartórios procurando esse nome. Vamos ter que achar, quem procura acha. Vamos ter que achar. Vamos procurar pela vizinhança, como é que esse crente é com os vizinhos. Não vai achar, tem que achar, tem que ter alguma coisa. Esse camarada tem que ser condenado. Ele não pode continuar servindo esse Deus. É impossível que não se ache uma falha. Então vamos entrar no quarto dele, na casa dele. Como é que é? A esposa, os filhos, como é que está? Você não disse que é crente? Você não é o crente? Como é que está com a esposa, os filhos, os vizinhos? Não está achando? Procura aí pelas gavetas. Procura nas gavetas aí, vê o que você tem que achar alguma coisa. Não acharam culpa nenhuma porque ele era fiel. Olha como é bom, irmão, o crente ser fiel. E para nós sermos fiéis é uma grande necessidade. Deus está dizendo: seja fiéis, minha igreja. Seja fiéis, minhas filhas. Sejam fiéis, meus filhos. Sejam fiéis, meus obreiros. Porque ele vai vir, Jesus, daqui a pouco. Ele vai dizer, Deus vai dizer: vai, meu filho, vai buscar a tua igreja. E só vai subir quem for fiel. Só quem for fiel. São Mateus 24. São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. E o verso 44 e 45, que diz assim: por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Aqui começa do púlpito. Nós, obreiros, fomos constituídos para dar para a igreja o alimento. Só que para nós, para mim, está dizendo aqui o versículo 44: estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir. Ele está procurando alguém quem é fiel, alguém que seja fiel, para servir na casa de Deus. Está falando, irmãos, para nós obreiros, para diáconos, cooperadores, para irmãos. Será que está achando em nós fidelidade? Será que o Espírito Santo está contente, olhando para nós e procurando e não achando? Se o Espírito Santo pode dizer agora: eu te procuro pelas madrugadas na oração, não te acho. Eu te procuro nos cultos, não te acho. Eu estou te procurando, a semana inteira te procurei, não te achei, invocando meu nome na minha igreja. O que andas fazendo? Como está no trabalho? Como está na escola? Como está a tua vida? Estai apercebidos. Estai vós também apercebidos, acordados, despertados, com o olho bem aberto, bem atento, porque a hora que nós não pensamos, Jesus pode vir. E porventura, quando vier o Filho do Homem, vai achar crentes fiéis? Vai achar ensinadores fiéis? Como é que estamos na nossa casa? Eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou e na casa? Como estamos na nossa casa? Nós somos sacerdotes da nossa casa. Você é uma sacerdotisa na sua casa. Você pode ter um marido e ele é o sacerdote, mas você pode não ter marido. Você. É com você que eu estou falando. Você tem filho, você tem genro, você tem nora. O que está fazendo? Que preço está pagando para salvá-los? Olha para nossas famílias, quanta gente desviada no mundo, da nossa família. O que estamos fazendo? E a Bíblia diz: se nós não cuidamos da nossa casa, vamos cuidar da obra de Deus? Aquele que não cuida do que é seu, principalmente da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Precisamos estar acordados. Jesus está voltando, igreja. Parece que já estamos ouvindo o raiar da trombeta. A trombeta vai tocar. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai Celestial. 1 aos Coríntios capítulo 1. 1 aos Coríntios capítulo 1. E o verso 9. 1 aos Coríntios capítulo 1 e o verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Deus, sabe por que você está aqui? Não é porque você é bonita, não é porque você é bonita, não é porque nós somos bonitos, que beleza nós não temos. É feio que dói, mas Deus nos chamou e ligou numa comunhão com Jesus. Não é feio agora não, agora é ligado em Jesus. Somos lindo, bonito, porque estamos agora transformando essa imagem numa imagem superior, cada dia tomando uma imagem diferente, até chegarmos iguais. E quando nós chegarmos lá, vamos ser iguais ao Senhor Jesus, igual a Ele. Foi para isso que Deus chamou, tirou você do mundo,
me livrou do mundo e nos firmou na casa do Senhor, é para nós estarmos entranhados em Jesus. Jesus Cristo deve ser o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso andar, deve ser Jesus. Jesus é a causa. Jesus tem que ser a causa primordial, a prioridade, o primeiro lugar nas nossas vidas deve ser Jesus, senão nós não seremos arrebatados naquele dia. Verso 10: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, como é que é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja em vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: rogo, irmão, eu estou pedindo, irmão, encarecidamente, irmão, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, irmãos, vamos ter uma mesma fala. Não é uma cartilha de pastor, não. Não lembro que ano que foi lá no Paraná, os tradicionais, os falsos tradicionais, os que faz de conta, e um deles pegou e disse: para ser crente da minha igreja tem que ler a minha cartilha, tem que falar a minha cartilha. Aí um velho pastor: opa, para aí meu irmão, a sua cartilha aqui não vale não, a cartilha aqui é a palavra de Deus. Está aqui, a cartilha do crente que quer ir morar no céu está aqui, é a palavra de Deus. É o caminho, é a bússola que ensina, que guia, que mostra, que revela, é a palavra de Deus. Daí a razão que o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, digamos uma mesma coisa, não haja no nosso meio separação, não, irmãos. Vamos, irmãos, sermos unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Tudo isso porque Jesus está voltando. 1 aos Tessalonicenses 5. 1 aos Tessalonicenses. Deixa eu ver onde é que é isso, meu Deus do céu. 1 aos Tessalonicenses. É logo depois de Gênesis, né? Estou te escutando, viu? Capítulo 5 e o verso 24. Fiel é Deus. 1 aos Tessalonicenses 5 e 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é um Deus fiel e Ele nos chamou para fazer você fiel, para fazer de mim fiel. Ele vai lapidando, vai trabalhando, Ele sabe como trabalhar, Ele é fiel, Ele sabe fazer com que nós sejamos fiéis. Há uma necessidade de nós aprimorarmos na fidelidade, sermos fiéis. É isto que Deus quer. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. E o verso 15. 1 Timóteo 1 e o verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A palavra fiel é a palavra de Deus. E é por causa desta palavra, da pregação desta palavra, irmãos, é que nós alcançamos esta esperança gloriosa da salvação. Somos agora uma nova criatura em Cristo Jesus por causa da palavra. E o interessante é que esta palavra aqui é digna de toda aceitação, quer dizer, ela deve ser enxertada dentro do coração do crente. O coração precisa estar totalmente movidos pela palavra.
movidos pela palavra. O crente é igual o sacrifício no Antigo Testamento, quando o animal era sacrificado. Hebreus capítulo 10 e o verso... Hebreus, vamos parando por aqui. Hebreus capítulo 10 e o verso 23. É que, como eu estava falando, o animal... Que animal que era sacrificado no altar, lembra? Fala o nome aí. Animal que era sacrificado no altar, morto no altar. Fala alto, eu quero escutar. Cordeiro, cabrito, novilho, né? Era colocado ali, e a história conta que o sacerdote ficava ali com a ferramenta. E se no movimento, aquele animal, no movimento, podia tirar a pata para fora, ou a cabeça, e o sacerdote empurrava para dentro. Aquele animal tinha que ser totalmente queimado. O crente precisa ser totalmente queimado. A mente, o pensamento, os olhos, os ouvidos, as mãos, o bolso, o dinheiro do crente, o carro, tudo tem que ser queimado, preparado, porque senão, faz de conta, não vale. Empurrar com a barriga não tem jeito. Aos Hebreus 10 e 23, e vamos parando por aqui. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos ser fiéis? Vamos batalhar por essa caminhada santa, para nós chegarmos a encontrar com o Senhor nos ares. Vamos reter, guardar, vamos colocar esta palavra dentro do nosso coração, e o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos guardar, vai nos proteger, se nós estivermos com esta palavra dentro do coração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.